paz do Senhor. Hoje venho aqui trazer a cada um de vocês uma palavra de estudo, onde vamos entender especificadamente como nós devemos usar as armaduras que o Senhor coloca para nós em sua palavra. A armadura de Deus. Vamos aprender a usar os 6 elementos da armadura do Senhor. Então, vem comigo que o Senhor vai te ensinar nesta manhã como devemos usar essas armaduras. Todos os dias enfrentamos batalhas espirituais, porque hoje nós não lutamos contra homens, mas lutamos contra principados e potestades. E hoje o Senhor vem revestir-nos com a sua armadura. E vamos aprender a utilizar esses 6 elementos. Em Efésios capítulo 6, verso 13, vai nos dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na presença do evangelho da paz. Tomado sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, orando todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, que a palavra me seja dada para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém. Que nesse momento nós possamos ser revestidos nessa palavra e vamos entender especificadamente cada elemento. O cinto da verdade. A verdade, ela liberta. O cinto, ele une a armadura. A verdade que lhe une com as bênçãos de Deus. A verdade, ela nos liberta. Quando contamos a verdade, vivenciamos o princípio da verdade, nós somos revestidos por esse cinto. A nossa armadura, ela une com o cinto. Então, o Senhor, ele nos reveste com esse cinto, para que a nossa armadura esteja firme e no lugar. Então, o cinto é a verdade que liberta. O cinto, ele une a armadura. A verdade lhe une com as bênçãos. Com as bênçãos do Senhor. Jesus, ele é a verdade. A tua palavra é a sua verdade. A palavra de Deus são verdadeiras. As escrituras que o Senhor nos deixou é como águas que jorram em um rio grande, em um rio cheio de águas vivas, um rio profundo. Então, quando vivenciamos esse princípio da verdade, o Senhor traz a nós o cinto da verdade. E como nós devemos usar? Estudando a palavra, estudando a Bíblia e crendo em tudo aquilo que está escrito, porque a verdade é a palavra do Senhor. Agora vamos ver sobre a couraça da justiça. Jesus, ele é a nossa justiça, ele é a sua justiça. A couraça, ela protege o nosso coração. E a justiça de Jesus lhe protege do pecado. O Senhor, ele lhe protege do pecado. Então existem princípios inegociáveis. Jesus é a sua justiça e a couraça te protege. Protege o seu coração. E a justiça de Jesus lhe protege do pecado.
Quando você se arrepende verdadeiramente do seu pecado e dedica a tua vida ao Senhor, o Senhor lhe traz a couraça da justiça. Sabe por quê? Ele apaga a injustiça do pecado e limpa o teu coração. Ele limpa o seu coração do pecado. E como nós devemos usar esta couraça? Primeiramente, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus lhe salvou. Procurar fazer de agora para frente o certo. Procurar de agora para frente a justiça de Deus. E não andar mais em caminhos aonde te leva a pecar. Então, para termos a couraça da justiça, nós precisamos de um ato de fé, de arrependimento, para que o Senhor venha limpar o nosso coração, para que o Senhor venha trazer essa couraça que vai proteger o seu e o meu coração. Também temos o sapato na prontidão do Evangelho da Paz. Deixe que Deus guie o seu caminho. Os sapatos, ele nos protege do pé. O Evangelho da Paz protege o seu caminho. Então o sapato, ele protege os seus pés. E o Evangelho da Paz, ele protege o seu caminho. A vontade de proclamar o Evangelho. Tenha essa vontade de proclamar o Evangelho. Ajude a evitar que muitos caminhos venham errados na tua vida. Ande em lugares, em caminhos direcionados pelo Senhor. A vontade de proclamar o Evangelho, ajudar o outro também a evitar andar em caminhos errados. Porque sabe por quê? O maior testemunho é uma vida guiada por Deus. O maior testemunho que eu e você podemos dar é o caminho que somos guiados pelo Senhor. E como nós devemos usar? Evite a maldade, a violência. Procure promover a paz em todas as situações. Independente da situação que eu e você estamos passando, procure ser um promovedor de paz. Procure ser um homem, uma mulher que traga a paz, independente da situação. E assim, Deus trará para a sua vida os sapatos da prontidão do Evangelho da Paz. Amém? Também temos o escudo da fé. A fé, ela vence o inimigo. O escudo, ele protege das setas. A fé vence o inimigo e o escudo protege das setas. A fé, ela protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas e das tentações do diabo. Então a fé, ela vence o inimigo. Ela é como um escudo que nos protege das setas que podem vir. Ela nos protege das acusações, porque o nosso inimigo, ele vem para nos acusar. Ele vem tentar nos ferir através das acusações. Mas quando eu tenho a fé como um fundamento, como um princípio, eu me revisto do escudo desta fé. E como nós devemos usar a nossa fé? Na hora da dúvida, na hora que vir uma acusação, uma tentação, na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar as suas dúvidas para fortalecer a sua fé. À medida que eu fortaleço a minha fé, mais resistente fica o meu escudo. O capacete da salvação. Jesus, ele nos salva. O capacete, ele protege a nossa cabeça. A salvação protege os nossos pensamentos. Jesus nos salva da escravidão do pecado.
Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins e que te levam a pecar. Mude os pensamentos ruins, transforme a sua mente. A partir do momento que nós vamos vivendo cada princípio, cada elemento desse em nossa vida, o Senhor, Ele limpa a nossa mente, Ele protege. E o capacete, ele protege a nossa cabeça. E a salvação protege os nossos pensamentos. Deus, ele renova, ele transforma os nossos pensamentos. E como nós devemos utilizar o capacete da salvação? Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na sua salvação. Amém? Espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É a espada do Espírito. A espada, ela fere e defende-nos dos inimigos. A espada, ela fere e nos defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e lhe dá poder para derrotar o inimigo. Deus derrama sobre a tua vida a espada do Espírito. Ele lhe dá autoridade, ele lhe dá poder para enfrentar e derrotar o inimigo. E como nós devemos usar? Combata as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia e confie na palavra do Senhor. A espada do Espírito, nós precisamos saber manuseá-las. Nenhum soldado pode ir para a guerra se ele ainda não sabe manusear a tua espada. Então aprenda a manusear a espada que Deus colocou nas tuas mãos, porque o inimigo, ele também conhece a palavra do Senhor e você precisa saber profundamente todos os princípios e cumprir todos os princípios. Não vá para uma guerra sem estar preparado espiritualmente para ela. Se você não está cumprindo esses princípios, é necessário rever as batalhas. O porquê você não está vencendo as batalhas. Tem algum princípio que está sendo infringido. Tem algum princípio que não está sendo cumprido. E eu só posso guerrear e ter sucesso nas batalhas espirituais se eu estou cumprindo direito tudo aquilo que o Senhor me ordenou. Se eu estou devidamente equipada, se eu estou devidamente revestida, se eu estou cumprindo todos os princípios da forma que está escrito, não tem como eu perder uma batalha. Mas um guerreiro, uma guerreira precisa estar bem estruturado. Não entre na guerra sem estrutura, porque o inimigo pode te vencer. Então, neste dia, o Senhor nos ensina como nós devemos nos revestir para lutarmos as batalhas. Não pegue batalha aonde você ainda não está preparado, aonde você ainda não está totalmente com todos esses elementos junto com você. Pegue batalhas aonde você esteja preparada com esses 6 elementos espirituais, porque assim você terá sucesso. Revise, coloque no caderno aquilo que você deve ainda fazer, para que Deus derrame sobre você toda a armadura, todo o revestimento espiritual, para que você vença as suas batalhas. Amém? Que Deus abençoe e que a graça do Senhor lhe alcance no dia de hoje. Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui também a sua opinião daquilo que Deus falou com você na palavra e aquilo que ainda é necessário Deus derramar sobre a sua vida. Se tem algum desses elementos que é necessário ser derramado na tua vida,
deixa aqui nos comentários, amém? Comente, compartilhe com alguém que necessita também ser revestido com essa armadura. Deus abençoe.